pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 1 do capítulo 5 do volume 2 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés de Simvai. A questão 1 diz o seguinte: uma corda uniforme de 20 metros de comprimento e massa 2 kg está esticada sob uma tensão de 10 N. Faz-se oscilar transversalmente uma extremidade da corda com amplitude de 3 cm e frequência de 5 oscilações por segundo. O deslocamento inicial da extremidade é de 1,5 cm para cima. A. Ache a velocidade de propagação V e o comprimento de onda lambda da onda progressiva gerada na corda. B. Escreva, como função do tempo, o deslocamento transversal Y de um ponto da corda situado à distância x da extremidade que se faz oscilar após ser atingido pela onda e antes que ela chegue a outra extremidade. C. Calcule a intensidade I da onda progressiva gerada. Bem, pessoal, essa é uma questão do capítulo de ondas que envolve os conhecimentos de velocidade de propagação de uma onda, a sua relação com a tensão e a densidade linear, a velocidade em termos do comprimento de onda e de frequência, a relação da frequência como inverso do período e a própria expressão do deslocamento vertical de uma onda, né? O item B, basicamente, nos solicita para escrevermos a função y de x de t, que é uma função tanto da posição quanto do tempo, tá certo? Então, a determinar o item B, que vamos escrever como um A cosseno de kx menos ômega t mais φ, o nosso objetivo será escrever essa expressão em termos, né, da amplitude, do número de onda, da frequência angular e da constante de fase. E por fim, com todos esses parâmetros que caracterizam essa onda encontrados, nós vamos determinar no item C a intensidade de uma onda progressiva, tá certo? Então, que por sua vez é relacionada com a densidade linear, a velocidade da onda, a frequência angular, ela vai na verdade com o quadrado da frequência angular e com o quadrado da amplitude. Tudo isso dividido por 2, ok? Então, basicamente, esse é o procedimento que eu vou estar tomando aqui. Então, eu vou estar calculando no item A velocidade e o comprimento de onda, tá certo? No item B, encontrar essa expressão, essa função y de x de t, tá certo? Substituindo todos os valores, tanto dados quanto encontrados, para amplitude, número de onda, frequência angular e constante de fase. E no item C, calcular a intensidade dessa onda progressiva. Então vamos lá. Inicialmente, tomando nota os dados da questão. A questão nos forneceu o comprimento dessa corda de 20 metros, nos deu a massa dessa corda de 2 kg, também nos forneceu a tensão de 10 newtons, nos deu a amplitude dessa onda de 3 centímetros, então convertendo para metros, 3 vezes elevado a menos 2 do metro, então isso dá 0,03. Nos deu a frequência, né? Destacando que ele mencionou 5 oscilações por segundo. Então, uma oscilação por segundo é a própria definição do Hertz, tá certo? Então, a frequência aí de 5 Hz, ok? E esboçando esse probleminha, em uma extremidade ele está fixa, tá certo? E aí você se faz oscilar gerando essa onda transversal, isto é, porque a direção de propagação é perpendicular à direção que você perturbou. E aí eu desenho de forma proposital que inicialmente aqui, né, no nosso origem do sistema de coordenadas, o deslocamento vertical é diferente de zero. Isso porque a questão nos forneceu como condição inicial que o deslocamento inicial da extremidade é de 1,5 centímetros para cima, como tentei esboçar aqui, ok? Então é isso. Todas essas das equações de 1 a 5 são as constantes fornecidas pelo problema e aqui à sua direita eu esbocei mais ou menos, né, como é que fica essa corda de comprimento L, tá certo? Perturbada transversalmente a direção de propagação da onda, por isso chamada de onda transversal progressiva, ok? E basicamente agora vamos determinar no item A velocidade e o comprimento de onda. Sabendo, né, que a velocidade de propagação de uma onda pode ser dada em termos da sua tensão e a densidade linear. Então, do comprimento e da massa, né, determinamos a densidade linear, sabendo que densidade linear, né, é a razão,
né, tem unidade de massa por comprimento. Então isso vai ser massa dividido por L, né, M dividido por L, equação 2 dividido pela equação 1. E aí com isso determinamos a densidade linear. E aí da velocidade, como a raiz da tensão pela densidade linear, como a tensão foi dada pela equação de número 3, facilmente determinamos quem é a velocidade. Então, essa é a expressão da velocidade, raiz da tensão dividido pela densidade linear, isto é, a velocidade em uma corda vibrante é dada linearmente como a raiz da tensão e inversamente proporcional à raiz da densidade linear. Quanto mais esticada essa corda está, maior a tensão e, consequentemente, maior a velocidade. E quanto mais espessa essa corda, consequentemente, maior será a massa, maior será a densidade linear e, consequentemente, menor será a sua velocidade, ok? Onde μ, como já destacado, né, é a densidade linear, por sua vez, dado pela razão entre a massa e o comprimento, que aí substituindo os valores dados, né, daqui a pouquinho eu vou estar substituindo na expressão, mas aí primeiro agrupando a equação 7 com a equação de número 6, nós podemos determinar a expressão para a velocidade em termos da massa, do comprimento da corda e da tensão, né? Então basicamente o que eu fiz foi substituir esse camarada aqui. Então isso vai aparecer a velocidade como a raiz de tensão vezes o comprimento dividido pela massa. Então agora sim que eu vou substituir os valores, né, das equações 1, 2 e 3. Estas, comprimento, massa e tensão. Então, substituindo esses valores, nós encontramos que a velocidade vai ser a raiz. A tensão, 10 newtons, comprimento, 20 metros e a massa, 2 kg. Então, isso vai dar raiz de 100, que por sua vez é igual a 10. Então, a velocidade aí determinamos no item A, 10 metros por segundo. Ele também nos solicitou o comprimento de onda. E aí sabemos da relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência. E ele nos deu a frequência. Então, com a frequência e o valor da velocidade calculado, ambos em mão, podemos facilmente determinar quem é o comprimento de onda. Então, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, né? Se ele tivesse nos fornecido o período, né? Sabendo da expressão da frequência com relação ao período, a gente também poderia determinar. Então, isolando, né, o comprimento de onda e substituindo os valores, temos que o comprimento de onda é igual à velocidade dividida pela frequência, a velocidade de 10 metros por segundo e a frequência de 5 Hz, resultando no valor de 2 metros, tá certo? Então, finalizando assim o item A, que nos solicitou a velocidade, encontramos aí de 10 metros por segundo, e o comprimento de onda de 2 metros. Então, voltando um pouquinho aqui para o enunciado, no item B, ele pede, né, para escrever a função do tempo, né, com relação à posição também desse deslocamento transversal. Então ele está pedindo a função y de x de t, ok? Então vamos encontrar a expressão y de x de t. A equação do deslocamento da onda ela pode ser escrita, né, como uma amplitude vezes uma função trigonométrica que dependa da posição e do tempo. No caso aqui escolhendo o cosseno, tá certo? Então, destacando aqui, abrindo parênteses, aqueles que estudaram pelo livro texto bastante conhecido do Fundamentos de Física, ou pelo Física, né, do Resnick Halliday, ele usa seno, enquanto que o Moisés usa cosseno. Então, isso é indiferente, porque ambos, seno e cosseno, eles têm apenas uma fase que os difere. E aqui, como nós temos a liberdade sobre a constante de fase, então a gente poderia utilizar ambas funções trigonométricas, ou seno ou cosseno. O que importa é que essa onda progressiva, harmônica, seja uma função tipo senoidal, seno ou cosseno, ok? Então vamos aqui a voltar para a solução da questão, onde escolhemos, como estamos resolvendo a questão do Moisés, a função trigonométrica cosseno, para bater direitinho com a expressão lá do gabarito. Então, a nossa função y de x de t, dada como a vezes cosseno de kx menos ômega t mais φ. O sinal de menos porque é a onda progressiva propagando-se para a direita, ok? Então, o k e o ômega nós vamos determinar porque ele deu a frequência, com isso encontramos a frequência angular. Nós calculamos no item A o comprimento de onda, com isso determinamos o número de onda, que é dado por sua vez como 2π dividido por lambda. E aí a constante de fase, essa vai ser encontrada com a condição inicial, que ele nos forneceu que o deslocamento inicial
né, como aqui colocado na frase, o deslocamento inicial é de 1,5 para cima, 1,5 centímetros para cima. Então, com essa condição inicial, nós determinamos a constante de fase φ. Então, vamos lá. Então, como eu mencionei, dessa expressão de número 12, K representa o número de onda, que é 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Ômega é a frequência angular, dada em termos da frequência linear como 2π vezes f. E φ é a constante de fase, ok? E aí, das equações 13 e 11, nós temos o quê? Né? A 13 para o número de onda e a 11 para o comprimento de onda. Com isso, nós determinamos quem é o meu número de onda. Então, K é 2π sobre lambda, e lambda nós encontramos de 2 metros. Então, isso vai dar π radiano por metro, ok? Das equações 14 e 5, né? Então, da frequência angular em termos da frequência linear e do valor dado da frequência linear de 5 Hz, então isso nós vamos determinar a nossa frequência angular da seguinte forma. Então, ômega é 2πf, f é 5 Hz, vai dar 10π radianos por segundo. Então, determinamos já da nossa equação número 12, né, na nossa equação do deslocamento vertical associada a essa onda progressiva, indo para a direita, o nosso K e o nosso ômega, ok? A amplitude, a questão já nos forneceu, então apenas nos resta encontrarmos o valor da constante de fase φ. E nós vamos encontrar esse valor, como eu já mencionei, com a condição inicial. Então podemos encontrar a fase a partir da condição inicial, dada na questão que diz que o deslocamento inicial da extremidade é de 1,5 centímetros. Então a gente tem que o nosso deslocamento em x igual a zero, tá certo? Para t igual a zero, ela é de 1,5 centímetros. Então essa é a nossa condição inicial, tá certo? Então vamos lá. Tomando nota, né? Essa é a nossa condição inicial. Passando centímetro para metro, então multiplica por 10 a menos 2, então isso vai resultar 0,015 do metro, ok? Então, substituindo a equação de número 18 na equação de número 12, onde a equação número 12 exatamente é a nossa equação do deslocamento, nós encontramos o quê? Nós encontramos que o y de x0 para t igual a zero vai ser a cosseno de kx, onde o x é zero, então vai ser k vezes zero, menos ômega t, onde o t é zero, então menos ômega vezes zero, mais φ. Então a gente nota, né, que isso vai dar a cosseno de φ igual a 0,015. O a questão nos deu, então a gente tem aí o cosseno de φ como 0,015 dividido por 0,3. Então essa razão dá meio, e aí o θ, cujo cosseno é meio dentro do primeiro quadrante, é quem? π sobre 3, ok? Então determinamos o número de onda, a frequência angular, a constante de fase, e a questão nos deu a amplitude. Então a gente pode escrever finalmente, né, a equação da nossa onda, tá certo? Da seguinte forma: 0,03 metros que multiplica cosseno de π radiano por metro vezes k menos a frequência angular aí, né, 10π que multiplica t, mais a constante de fase que nós acabamos de determinar de π sobre 3. Então a equação de número 20 é exatamente a equação que a questão nos solicita, tá certo? Então ela pede a equação do deslocamento vertical em função do tempo e da posição, ok? No item C, o último item dessa questão, eles nos pede para calcular a intensidade dessa onda progressiva. E aí, sabemos da relação da intensidade de uma onda progressiva em termos do densidade linear, velocidade, frequência angular ao quadrado e da amplitude ao quadrado. Dessa seguinte forma como eu acabei de destacar, tá certo? Então, basicamente é substituir os valores. Então, substituindo aí os valores para encontrar o I, nós temos o que, né? A densidade linear, massa, dividido pelo comprimento, né? Então, 2 kg dividido pelos 20 metros da corda. A velocidade nós determinamos no item A de 10 metros por segundo. A frequência angular acabamos de determinar de 10π. E a amplitude a questão nos deu de 0,03 do metro, né? Então, calculando isso tudo,
encontramos finalmente o valor de 0,44 watts. Então, pessoal, essa é uma questão que passeou aí pelas definições de velocidade, em termos da tensão da densidade linear como massa sobre o comprimento, da expressão da velocidade em termos do comprimento de onda e da frequência, da própria equação da onda e da aplicação de condições iniciais para determinar a constante de fase e, por fim, a intensidade, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a questão de número 1 do capítulo 5 do volume 2 do livro do professor Moisés Vai, curso de Física Básica. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal!